Eu vou começar assim, na aula hoje nós vamos ter duas fases. Eu vou 3 exercícios sobre plano inclinado, né? Fazendo uma aplicação de uso do plano inclinado, e depois a gente vai entrar no outro momento, vai entrar num assunto para dar continuidade, tá? Não dá para fazer só exercício na aula de hoje, não, porque a gente precisa avançar um pouquinho o conteúdo, tá? Para ver se a gente cumprir aí um mínimo aí nesse nosso semestre aí, que já estou vendo a hora acabar já, né? Depois vem carnaval é em março. Depois de março, acho que a gente só tem até o final de março para finalizar tudo. Aí eu preparei uma listazinha, PDF, 10 ou 11 exercícios, eu acho. Eu vou passar para vocês, tá? Esses exercícios que eu estou fazendo no PowerPoint, eu vou compartilhar com vocês, eu vou botar lá no mural, e aí, talvez não, com certeza, se você ver a aula e ver o exercício resolvido, você vai ter condições de fazer os exercícios que eu vou disponibilizar no PDF, tá? Muito bem. Então vamos lá. Como eu vou usar o PowerPoint, eu achei aquele mesmo esquema. Use o microfone para falar comigo, tá? Para intervir durante a aula. Deixa eu só organizar aqui. Muito bem. Eu vou fazer um exercício com plano inclinado e sem atrito, e depois a gente põe um atrito aí para ver como é que fica. A gente vai ver que não muda muita coisa, não. A maneira de resolver é a mesma. Só tem que entender qual é a pergunta, né? Como é a pergunta, tá bom? Então vamos lá. Olha só o que é que nós temos aí. Uma experimental da figura, os corpos A e B têm massas iguais a 10 kg. O plano inclinado é perfeitamente liso, não tem atrito, então o fio é inextensível, aquilo que a gente falou, e passa sem atrito pela polia. A polia, eu acho que a gente já sabe, é isso aqui. De massa desprezível. Se a gente vai desprezar esses elementos aqui, tá? O fio é inextensível, vamos desprezar o peso dele também, e vamos determinar a aceleração do sistema. Então, nesse caso, nós já temos aceleração. Então, pessoal, apesar de ter o plano inclinado, observe que a gente tem um bloco ligado a outro bloco por um fio. A gente já fez exercício parecido com isso aí. A única diferença era o plano inclinado. Então, o que a gente vai fazer? O procedimento é o mesmo. Nós vamos primeiro identificar as forças, né, sobre cada um dos corpos, e depois aplicar a lei de Newton no sistema. Tá? Vamos lá? Sobre o corpo B. O corpo B é o corpo que está suspenso. Quais forças atuam sobre o corpo B? A força, peso e agitação. Isso. Isso aqui já está bem. Eu acho, se alguém ainda tem dúvida quanto a isso, né? Identificação de forças, eu acho que não
não chega a ser um problema não, né, pessoal? Eu acho. Por exemplo, o corpo B, eu tenho a força-peso e a força de tração no fio aqui, né? Sobre o corpo A, e sobre o corpo A, que forças atuam sobre o corpo A? Complicou, foi? Sobre o corpo A, Sim. tem a força de tração E a peso também. e a peso. E a natural. É. Que vocês chamaram de natural é normal. Não é isso? Ah, Isso. é normal. Realmente não. Só deixa eu corrigir uma coisa. O normal nesse sentido, eu sei que vocês entenderam, mas é bom a gente esclarecer. O normal nesse sentido não tem a ver com natural, não. O normal nesse sentido tem a ver com perpendicular. Tá? Então, vocês vão ouvir muitas vezes em matemática, ou em física principalmente, o termo normal. E vai ver que o termo normal não está necessariamente ligado só à força. Tá? O termo normal está associado a uma linha perpendicular a alguma coisa. Tá? Então, o normal nesse sentido tem a ver com a direção perpendicular. Então, quando você ouvir força normal, já está implícito de que ele está falando de uma força que vai ser perpendicular a alguma coisa. No caso da nossa força normal, é uma força perpendicular à superfície na qual o corpo está apoiado. Tudo bem? Tudo. É porque, às vezes, até para a pessoa para memorizar, vai atrás do sinônimo. Aí, normal, para a gente, uma pessoa normal, natural, comum. Não. Não é isso. É no sentido da direção da força. Muito bem. Aí a gente já viu, pronto, que eu tenho essas forças. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou para o slide seguinte, eu vou repetir isso aqui, o desenho vai ficar um pouquinho mais feio, mas eu vou representar essas forças, porque na verdade eu vou precisar do sistema de coordenadas. Então eu vou tirar tudo isso aqui e desenhar um sistema de coordenadas. Aqui, vou tentar ver aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Apenas para a gente se orientar melhor, tá? Um sistema de coordenadas onde aqui o eixo Y e aqui o eixo X, tá? Então vamos considerar que o nosso bloco está aqui no sistema de coordenadas, né? Então, e o eixo X, como a gente viu, acompanha a orientação do plano. Então, esse X está inclinado no mesmo ângulo de inclinação do plano. Então, vamos desenhar forças agora, tá? Vamos desenhar a força peso, que desenhar todas as forças, mas vamos começar pela força peso, que é ela que forma um ângulo com que é a força peso
do corpo A, né? A força peso sobre o corpo A. A gente viu que o ângulo é esse aqui. Tá? O ângulo θ aqui. Muito bem. O que é que acontece? A gente viu que a força-peso, por ela ficar oblíqua com relação... Eita, tá errado isso aqui. Eita, porque esse meu plano ficou também muito... Deixa eu ajeitar esse meu. Estou gostando dele. Porque para escrever já é ruim, imagine para desenhar aqui nesse negócio. Algum professor de vocês está dando aula presencial? Não, né? Não. Porque isso aí no quadrozinho, mesmo sendo feito, eu fazia menos feio do que esse. Então, a força-peso, ela está aqui. Está aqui. É a força-peso do corpo A. Muito bem. O que é que eu quero aqui? Porque depois eu vou fazer esse desenho e depois a gente vai direto para a solução. Ó, veja bem. Essa força-peso, como é o primeiro exercício, é por isso que eu estou fazendo todo esse... Como é o primeiro exercício, eu estou fazendo isso bem detalhado. A força-peso vai ter duas componentes. Uma na direção do eixo Y, y, tá? Do corpo A, e temos tem outra componente na direção X, que é Px do corpo A. Muito bem. Essa componente PY, a gente viu, ela é anulada pela força normal. Então, é esse desenho. Sim, faltou botar o ângulo. E o ângulo é esse que ela forma com... Deixa eu botar de outra cor para ficar melhor. Esse é o ângulo, e o ângulo é esse aqui. Tá? Tá? Então, o que é que a gente viu? Sempre no plano inclinado vai acontecer isso, tá? PY, aqui forma um triângulo retângulo, tá? Então você tem, em primeiro lugar, você tem na direção Y, a gente tem que a resultante é zero, tá? A resultante é zero. Se a resultante em Y é zero, isso implica que a força normal é igual a PY. Beleza? Isso aí vocês percebem, né? A força normal, se a resultante em Y é zero, a força normal, ela anula a força PY. Beleza? Beleza. E na direção X, não, na direção X, tá? A resultante em X, ela não é zero. Se ela não é zero, então você vai ter a segunda lei de Newton. Ela é diferente de zero. Ela não é zero. Então, se ela é diferente de zero, então você tem força resultante na direção X é igual a massa vezes a aceleração. Então, é isso que a gente tem. Tá? A normal é igual a PY, porque a resultante em Y é zero.
E na direção x, a resultante é diferente de zero. Então, a força resultante em x é igual à massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Beleza? Então, vamos lá. O que é que o problema quer? Na letra A, ele quer saber qual é a aceleração. E aí, esse corpo vai acelerar em qual direção? X ou Y? X. Ele vai acelerar na direção X. Então, significa que o que me interessa é aplicar a segunda lei de Newton na direção X. Aplicando a segunda lei de Newton na direção X, a gente tem força resultante em X. Quem é a força resultante em X? Px, T. Px e P? Px e a força de tração, né? Não? Ah, faltou a força de tração. Desculpa aí, pessoal. É porque eu esqueci de desenhar no meu desenho aqui. Botou isso aqui. Ah, tá. Então ficou Px e a força de tração. Tá? Então tem uma Px e a força de tração. E aí, isso aqui é para o corpo A. Isso aqui é para o corpo A. Para o corpo B, eu vou ter que precisar, deixa eu, antes de eu responder essa letra A, deixa eu representar o corpo B, né? Para o corpo B, o que é que eu tenho? Para o corpo B, o que é que eu tenho? Eu tenho apenas o corpo. Aí, no caso, o corpo B, eu tenho normal. Eu tenho o corpo aqui, uma força para cima e outra força para baixo, que é o peso de B. Ora, aí esse corpo B vai acelerar, certo? Porque ele está suspenso. O que a gente precisa saber é, ele vai acelerar para cima ou vai acelerar para baixo? O que é que vocês acham? Acho que vai acelerar pra cima. Tu acha? Vamos ver. Então vamos ver se você... Ó, eu vou logo dizendo Eu que... não sei, né? Porque os dois têm... Diga. É porque os dois têm a mesma massa, né? Então não sei dizer. Ah, sim, porque os dois têm a mesma massa. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte. Se você não conhecesse as massas, você podia chutar qualquer direção. Ah, eu vou dizer que ele vai subir. E aí, no final, você ia chegar à conclusão se você tinha tomado a decisão certa ou não. Foi o que eu fiz na outra turma. Só que eu não vou ficar fazendo isso não, senão vai levar muito tempo. Então, uma outra técnica é, se você conhece as massas, você tem condições de descobrir os pesos, não é verdade? Então, você pode calcular aqui. Você tem... Vou voltar para a figura que fica melhor de ver. Você tem... vou desenhar aqui só para ajudar. Você tem Px do corpo A. E aqui tem P do corpo B. Olha só o que vai acontecer. Quem vai acelerar o corpo A não é o peso de A totalmente. Quem vai acelerar o corpo A é somente Px. Beleza? É ou não é? Porque uma parte de PA vai ser anulada pela normal. Não foi o que a gente viu? Sim. Pronto. Então significa que, mesmo que eu não tivesse valores, ora, se PA, mesmo tendo a mesma massa de B, mesmo que eu não soubesse os valores, mas eles tivessem massas iguais, eu ia chegar à seguinte conclusão. O corpo A vai ser acelerado apenas por uma parcela da força peso, que é Px.
Enquanto que o corpo B vai ser acelerado por toda a força-peso. Não é? Ó? Sim. Lembrando que a força de tração, em termos de sistema, não acelera ninguém. Elas ficam internas ao sistema. Então, significa que o nosso sistema vai ser acelerado pela força peso de B e pela força Px de A. Entendeu? Ora, como a massa de A, eu vou botar aqui, porque eu estou só para a gente aprender a ver alguma coisa, sem precisar estar fazendo. Às vezes dá certo, às vezes não precisa. Ó, por exemplo, eu sei que a massa de A é igual à massa de B. Só que eu pergunto, Px de A, ele é igual a PB? Sim ou não? Não. Não, É maior, É menor. então ele é acho que é menor. menor. Certeza que é menor. Por quê? Porque uma parcela da força... Porque Px é apenas uma parcela da força peso. Enquanto o corpo B sofre a ação integral da força peso, o corpo A sofre a ação parcial, apenas uma parte da força peso. Então, o Px de A é menor do que o peso de B. Então, esse corpo vai acelerar. O corpo A vai subir essa rampa ou vai descer essa rampa? Dá para perceber alguma coisa? Repete a pergunta que cortou aqui pra mim. O corpo A vai subir essa rampa ou vai descer a rampa? Subir. Ele vai ter que subir. Porque a força peso, olha só, a força peso de B puxa o sistema descendo, ou seja, subindo a rampa do corpo A, e o corpo A, Px de A, puxa querendo descer a rampa. Só que a força que puxa o corpo A para baixo está menor do que a força que puxa o corpo A para cima. Então significa que esse sistema ele vai se movimentar, vai acelerar nesse sentido. Ó. Vou botar aqui, ó. Então a aceleração vai ser nesse sentido aqui. Ou seja, subindo a rampa para o corpo A, né? Subindo a rampa, o corpo A subindo a rampa, e o corpo B descendo. É ou não é? Esse é o mesmo A. Só que um A fazendo o corpo A subir, uma aceleração fazendo o corpo A subir, e uma aceleração fazendo o corpo B descer. É ou não é? Sim. Pronto, então, sabendo disso, se quiser calcular, você calcula logo, mas não, se não quiser, você faz assim, ó. Para calcular a aceleração, vamos lá. Para calcular a aceleração, que é a letra A gente vai usar a segunda lei de Newton, que diz: a força resultante sobre o sistema é igual a massa vezes a aceleração. Olha, quem é a força resultante sobre o sistema? Vai ser as forças externas. Ora, as forças externas são o peso de B e o Px de A. Então você vai fazer assim, ó. Então no lugar vai ficar o peso de B menos o Px do corpo A. Isso aqui vai ser igual a quem? A massa do corpo A mais a massa do corpo B vezes a aceleração. Ou seja, isso aqui a gente já fez. O trabalho era só descobrir quem era que ia ficar aqui na força resultante. Então,
A aceleração vai ser... Aí agora que a gente já sabe como é só passar dividindo o outro. Então fica o peso de B menos o px de A dividido pela massa de A mais a massa de B. Bom, aí você calcula a aceleração. A aceleração será igual a... Peraí, falta calcular o px de A e o px de B. Você pode calcular o px de A e o B de B. Tá? Quanto é que dá cada um desses? Quanto é que dá cada um desses? Px de A e o P de B. Aí você faz. Vou tirar daqui mesmo. Peso de B é só você fazer a massa de B vezes o campo gravitacional. Quanto é que dá o peso de B? 100 newtons. 100. Px, agora o Px de A é que tem que tomar cuidado. O Px de A é o módulo de PA, ou seja, o peso de A, vezes o seno de θ. Lembre-se que o Px, aqui não. Lembre-se que o Px, ele é o cateto oposto ao ângulo θ. Então é PA seno de θ. Então, Px de A vai ficar quanto? Vai ficar o peso de A. Quanto é o peso de A? É a massa de A vezes o campo gravitacional. Ou seja, vai dar 100, né? Porque o peso de A é a mesma coisa. Só que 100 multiplicado pelo seno do ângulo. Esse ângulo aqui eu acho que é 30 graus. Pelo seno de 30 graus, tá? Θ é 30 graus, se eu não me engano. Θ é igual a 30 graus. O seno de 30 graus é 0,5. Então, quanto é que dá o Px de A? Vai dar 50 litros. Aquilo que nós falamos, ó. O peso de B dá 100, o Px de A dá 50. Então, esse corpo vai ser acelerado com 100 newtons pelo corpo B e 50 newtons pelo corpo A. Só que os dois estão atuando ao mesmo tempo. Então, você tem que fazer aqui, substituir para saber quanto é que dá a aceleração. Tá? Vamos lá. Quanto é que vai dar a aceleração? A aceleração vai ser igual... Peso de B é 100 menos o Px de A 50, a massa de A é 10, mais a massa de B, que também é 10. Então, nós vamos ter uma aceleração de quanto? De 50 dividido por 20. Quanto é 50 dividido por 20? 2,5 metros por segundo. Isso, 2,5 metros por segundo. Essa é a resposta da letra A. Então, o nosso sistema vai ser acelerado com 2,5 metros por segundo quadrado. Beleza. Letra B. Alguma pergunta sobre a letra A? Não, professor. Não. Claro, porque eu fiz usando aquela ideia que a gente vem falando desde o início. Quem acelera o sistema são as forças externas. E no nosso sistema, as forças externas só são duas. O peso de B, tá?
o peso de B e o Px de A. Porque a força de tração, ela não acelera o sistema, elas são forças internas. Tá? Se não, você teria que fazer separar os corpos, encontrar a equação para cada um e depois resolver o sistema de equações. Que no final das contas ia chegar nisso aqui, essa mesma coisa que nós temos aqui. Letra B. Na letra B, ele quer saber qual é a força de tração do fio. Aí, ó, a gente lembra que a força de tração é uma força interna, ou são forças internas. Então, quando ele pede uma força interna, a gente tem que aplicar a segunda lei de Newton em um elemento do sistema, porque um elemento onde está a força interna. Ou seja, ou você usa o corpo B, ou você usa o corpo A para calcular a força de tração. Pelo que a gente fez, vamos isolar o corpo B. Então, se a gente isolar o B, como é que eu aplico a segunda lei de Newton? Isolando o corpo B. Olha, está aqui o corpo B. Esse corpo, a gente viu que ele vai ser acelerado para baixo, não foi? Então, como é que eu aplico a segunda lei de Newton aqui? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, fica assim. Peso de B menos a força de tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Tá? Ou seja, a força de tração, que é o que eu quero, vou isolar, é igual ao peso de B, né? Eu acho que vocês já sabem isso, não sabem? Menos a massa de B vezes A. Como é que fica a força de tração? Vai ser, agora é só substituir. Vai ser o peso de B, que vale 100, menos a massa de B, que vale 10, vezes a aceleração, que vale 2,5. A força de tração vai ser 100 menos 10 vezes 2,5, 25, é isso? Então, a força de tração será igual a 75 newtons. Beleza? Do jeito que eu calculei a força de tração usando o corpo B, eu poderia calcular a força de tração usando o corpo A. Tá? A resposta tem que ser a mesma. Beleza? Tudo certo? Beleza. Sim. Então, podemos seguir. O bloco A, de massa 3 kg, está apoiado num plano inclinado que forma um ângulo
Isso aqui não é J, não, é porque eu acho que é um ângulo θ. Esse aqui é um ângulo θ. Um ângulo θ em relação à horizontal. O bloco A está na iminência de escorregar para cima. Determine nessas condições o peso do bloco B. O coeficiente de atrito estático entre o bloco A e o plano é 0,50. Bom, se a gente usar um sistema de coordenadas, como a gente fez da outra vez, a gente vai ter um sistema de coordenadas onde o eixo X vai coincidir com... Começa a fazer a reta, eu passo aqui. Então, você tem plano inclinado coincidindo com isso aqui. O eixo X e, consequentemente, tem aqui o eixo Y. Tá? Olha, a gente já fez isso aqui já fez algumas vezes, né? Várias vezes. Então, eu não vou ficar repetindo aquele monte de força, não. Vamos ao que interessa. Vamos separar as componentes do peso que atuam sobre A. Vamos separar as componentes do peso. Como é que eu faço isso? Ó, não quer dizer que o peso deixou de existir, não. Eu vou colocar só as partes que estão interferindo, tá? Então vamos lá. Eu tenho, a gente já estudou que eu tenho um peso aqui para baixo, mas não vou desenhar não, tá? Ele está subtendido. Esse peso que está aqui para baixo, ele se transformou numa componente Px de A e numa componente Py de A, beleza? Além da força normal. Tudo isso sobre o corpo A. Como a gente fez ainda há pouco. A força normal. Olha, aquilo que eu falei. Não desenhei a força peso. Tá? Em vez da força peso, eu já botei suas componentes. Tá todo mundo percebendo isso, não tá? Sim. Para depois dizer, professor, desapareceu a força Sim, peso. professor. Sobre o corpo B, nós temos o quê? Aí essa a gente já viu até da questão passada. Nós temos a força peso e a força De tração. de tração. Pronto. Tá faltando alguma coisa aí? Sim ou não? Lê a questão aí. Tá faltando alguma coisa aí? Tá. Tá faltando uma força aí. Na verdade, tá faltando tudo. Eu não esqueci, tá? Tá faltando a força de tração aqui, né? O que mais? Tá faltando aí? Você não consegue ver, não? Agora tem atrito, gente.
Então cadê a força de atrito? Ah, olha só. Tá na superfície. Tá indo na em superfície. direção contrária para a força PX. Por que ela está contrária à força PX? Ah, não. Perdão. Como a força P lá do B é... Pera, qual é o peso dos dois? Não sei. Não informa, né? Qual é o peso do B? Quer dizer, qual é a massa do B? Também não. Não, ele informa a massa de A. O peso de B é o que ele quer saber. Ó. Ah, ok. Então vai depender da massa de B, se o movimento vai ser na direção de PB, né, ou de PXA. Olha isso. Aí, sem saber isso, não tem como falar qual que é a direção do atrito, sabe? Pelo menos eu acho que não. Olha o que eu grifei ali, ó. O bloco A. Então o atrito é na direção do PX. Agora sim. Agora eu sinto firmeza. Agora, como o bloco está na iminência de escorregar para cima, a força de atrito está no sentido de PX. Essa é a força do atrito. Ok? Ok. A força de atrito, como a força de atrito só existe no corpo A, não tem no corpo B, então eu vou chamar somente de força de atrito mesmo, tá? Então, muito bem. Sabendo isso, vamos resolver. Como eu conheço o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano, e eu conheço a massa do corpo A, então eu posso calcular a força de atrito, posso calcular o peso de A, então vamos fazer tudo isso logo, antes de começar a ir para frente. Vamos calcular a força de atrito, vamos calcular o peso de A, peso de XA, PXA, beleza? Vamos lá. Cálculo da força de atrito, vamos lá. Cálculo da força do atrito. Vamos lá. Como é que eu calculo a força de atrito? Quando eu conheço o coeficiente de atrito. Aí é a lei do atrito. Força do atrito estático, porque ele está na iminência do movimento. A força de atrito estático vai ser o coeficiente de atrito estático multiplicado pela força normal. Muito bem. Ora, mas quem é a normal? Aí a normal, a normal é TY, tá aqui, porque a resultante em Y é zero. Então a normal do corpo A é igual a PY. Então significa que para eu calcular, tem que calcular logo a normal. Antes de calcular a força de atrito, eu tenho que calcular a normal. Como é que eu calculo a normal? Aí você diz: como a normal é igual a PY, e PY é o peso vezes o cosseno do ângulo θ, então é só substituir aqui. Então, a normal vai ser, o peso é M vezes G, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, que ele deu aqui embaixo, tá? Cosseno de ângulo θ. Olha só. Então, a normal vai ser igual a massa de A vale 3, o campo gravitacional vale 10, o cosseno de θ eu acho que é 0,8, se não me engano. É 0,8, tá? 0,8. Pronto, é só para fazer essa conta. 3 vezes 8, 24, não é isso? Então a força normal vale 24 newtons. Então tu vai substituir aqui e calcular a força de atrito. Tá? Então vai ficar que força de atrito
estático será igual a o coeficiente que é 0,50, 0,5, vamos botar assim, multiplicado por 24. Então, a força de atrito estático vai valer esse produto aqui. Dá 12, né? Newtons. Muito bem. A força de atrito está resolvida. Só que eu preciso calcular também Px. Ora, e o que é Px? Px de corpo A. Vamos lá. Vamos calcular Px. Px de corpo A vai ser, aí tem que usar o ângulo, fica P de corpo A vezes o seno do ângulo θ. Lembre-se que para calcular Px a gente usa o seno do plano inclinado. Então, Px do corpo A será igual a massa de ar vezes G vezes o seno do ângulo θ. Px do corpo A será igual a 3 vezes 10 vezes o seno de θ, que é 0,6. Fazendo as continhas aí, você vai ter que o Px do corpo A vai dar 3 vezes 6, 18. 18, então eu já sei. Eu já sei que a força de atrito vale 12, já sei que a parte da força-peso que contribui com esse problema é 18 newtons. Está faltando alguma coisa? Agora vamos calcular o bloco de B, o peso do bloco B. Ora, para calcular o peso do bloco B, vamos lá, que agora é a figura. Tá? Professor, Sim. se a força de atrito estático máxima é 12 newtons, o PXA é 18 e o PXA é 18 e o bloco está em iminência de movimento para cima, isso significa que a força de tração é 6? Por quê? Porque, tipo, meio que fica uma diferença entre a força de atrito que... Olha para a figura. é verdade. Ela seria 6 se o bloco estivesse na iminência de escorregar para baixo. Sim, sim. Como ela está na iminência do bloco escorregar para cima, tá? Aí, olha para a figura. E esse sistema está em repouso, tá? Então, a resultante em X é 0. Só que a resultante em Y também é 0. Então, esse sistema está todo em repouso. Se a resultante em X está igual a 0, então você tem a força de tração menos a força de atrito menos a força Px de A, tudo isso igual a 0. Ou seja, a força de tração, passando isso aqui para esse lado, vai ser a força do atrito
mais a força x por 4, não é verdade? Que é o que aparenta na figura, ó. Que tu viu aí, só que tu viu ao contrário. Não é, ó? A força de tração está equilibrando essas duas, é ou não é? Sim. Pronto, é só somar, cara. Então, a força de tração vale... vamos lá. Quanto foi que deu a força de atrito? Deu 12. Vai ser igual a 12. Então a tração vai ser 30? Isso. Mais 18. Então a força de tração vai ser igual a 30. Beleza. Ora, mas isso não responde ainda a questão. Mas eu sei que, olhando para o bloco B, o que é que acontece no bloco B? Se o sistema está em equilíbrio, então eu sei que o peso de B É igual a tração. é igual à força de tração. Então, o peso de B vai valer exatos 30. Pronto, agora que é a resposta. Olha aí. Tudo beleza? Beleza. Pronto. Então é o seguinte, pessoal. Eu acho que com isso aí, é claro que seria bom que a gente tivesse muitas coisas, muitos exercícios, muitas aplicações, mas não dá. Isso aí é para dar uma base para vocês. Quem quiser desenrolar mais, é só meter o aço agora. Tá? E eu vou passar um PDF para vocês. Aí para vocês praticarem mais 10 ou 11 exercícios. Não esquecendo que quem tiver interesse, livros de física, todo livro de física tem esse tipo de questão. Todos. Tá? Do ensino médio tem esse tipo de questão. Claro, do ensino superior a gente se fala. Beleza? Beleza. Se alguém não tiver mais perguntas, eu vou aproveitar essa nossa meia horinha que a gente tem para eu falar do que vem a seguir, tá? Da nova parte que a gente vai ver, tá? Ainda envolve as leis de Newton, tá? Ainda envolve as leis de Newton. Só que visto de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai pegar a mesma lei de Newton e vai dar uma roupagem nela diferente. A gente vai ver de uma forma diferente. Aí você diz, mas por quê? Porque a lei de Newton não é lei de Newton? Mas às vezes existem algumas situações na física, na natureza, que você precisa fazer um modelo matemático para explicar a mesma coisa um pouquinho diferente, para poder encaixar determinar uma situação mais ampla, mais geral, tá? Ou alguma coisa mais detalhada. Vamos lá, o que é? O que é isso que eu estou falando? Eu estou falando de momento linear. Estou falando de momento linear. Nós vamos ver as mesmas leis de Newton, só que agora com uma roupagem um pouco diferente. Outra forma da gente ver. E como é que a gente vai fazer isso? Contando uma historinha para começar, porque eu não vou começar do nada assim, pá! Não, vou contar uma historinha. Essa ideia de momento linear tem a ver com movimento, tá? Esse momento aí é no sentido de movimento ou tendência de movimento, enfim.
Está associada à dinâmica. Tá? Esse momento não está associado a tempo, não. Está associado a movimento mesmo. Corpo em movimento, ou seja, uma situação dinâmica. Tá? Muito bem. E isso acontece desde essa ideia, como eu já falei para vocês, vem desde a época de Aristóteles. Tá? Aristóteles usava muito o termo momentum para associar momentum, com o M no final, do latim, para você usar para associar o movimento. Por isso que esse termo, momento linear. Aí, esse termo foi mantido, né, mesmo com as experiências e observações de Galileu, foi mantido ainda na época de Galileu, momento linear. Até chegar Newton, logo depois de Galileu, né? Chega Newton, e ele, para o mesmo tipo de movimento, ele disse, não, vamos chamar isso aqui de quantidade de movimento. E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: quando um corpo está em movimento, ele carrega consigo algo que é intrínseco a esse movimento. Ou seja, quando ele impacta em alguma coisa, quando ele vai alterar o seu movimento, que a gente viu nas leis de Newton anteriores, que essa propriedade de procurar alterar o estado do movimento, do repouso e tal, estava associado à inércia. Só que ele precisava associar isso a uma nova grandeza. Então, o que é que o Newton fez? Ele pegou e criou a grandeza, ou definiu, né? Definiu uma nova grandeza para a física. Isso é o seguinte: o corpo tem algo associado a seu movimento que não é apenas a velocidade. O corpo em movimento, ele carrega consigo algo que não depende só da velocidade. Depende também da sua massa. Por que isso? Porque ele diz o seguinte: porque tem corpos que com a mesma velocidade têm movimentos diferentes. Por exemplo, um carro pequeno, um carro de passeio, um caminhão. Eles podem estar ambos a 80 km por hora, só que o efeito de alterar o movimento deles é diferente. Os dois têm a mesma velocidade, mas não implica dizer que eles têm a mesma quantidade de movimento. Então foi isso que daí surgiu esse conceito, essa ideia do que é a quantidade de movimento de um corpo, também conhecida como momento linear. Tá? É isso. E para fazer isso, vamos partir das leis de Newton. Porque vai ser uma nova maneira de representar essa lei de Newton. Sim, eu falei para vocês que o Aristóteles já usava o termo momentum. Só que ele também usava o termo ímpeto. E esse ímpeto é o que a gente classifica como impulso. Momentum, momento. Ímpeto, impulso. Então, o que a gente vai ver nessa aula é que essas duas grandezas são duas grandezas definidas por Newton, e elas têm a ver com as leis de Newton. Beleza? Vamos lá.
Como é que a gente Beleza. coloca as leis de Newton aí? Pronto, está aqui as leis de Newton. A gente entende a segunda porque a primeira e a terceira ela é uma consequência dessa daqui. Tá? Então vamos lá. A segunda lei de Newton. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não é novidade para ninguém. Ora, só que a aceleração é a variação da velocidade com o tempo. Também não é novidade para ninguém. Quem está estudando desde o início do ano já sabe tudo isso. Se a gente pegar a variação da velocidade, fica velocidade final menos velocidade inicial. Passando esse termo ΔT para cá, ele passa multiplicando. Então a gente ficou com a seguinte igualdade. Força resultante vezes o ΔT é igual a massa vezes a variação da velocidade. Abrindo o parêntese, fica desse jeito. Força resultante vezes ΔT igual a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Entendo que não tem nenhuma novidade. Eu falo, tem alguma coisa do que vocês não viram aí? Não. Não. Nenhuma novidade. Peguei a segunda lei de Newton e só fiz abrir. Mas o que é que aconteceu? Eu não sei se vocês lembram, mas eu disse o seguinte, gente, a gente pode estudar as leis de Newton relacionando a força aplicada e o tempo de duração dessa força. Existe uma relação entre a força aplicada e o tempo de duração da força. Não sei se vocês lembram, quando a gente estava estudando lei de Newton, até a gente brincava, a gente falou assim, se você tiver que soltar um objeto, é interessante você soltar um objeto num lugar macio. Por quê? Porque o lugar macio amortece o movimento. Se você for saltar sobre uma superfície, que legal seria se essa superfície fosse uma cama elástica, ou um colchão de ar. Por quê? Porque amortece o movimento. Eu não sei se vocês lembram disso. Sim. Pronto. E amortecer significa demorar mais a interação. O tempo de aplicação da força demora mais. A força passa mais tempo atuando. A consequência é que, por o tempo de interação ser longo, a força é mais suave. Por isso que a gente sente o efeito menor. Quando o tempo de interação é curto, a força é maior. Esse lado esquerdo dessa equação está dizendo isso. Tá? Que a força resultante e o intervalo de tempo são diretamente ou inversamente proporcionais. Diretamente. Quanto maior o intervalo de tempo, menor a força. Quanto menor o intervalo de tempo, maior a força. Então, na verdade, são inversamente proporcionais. Né? Certo. Ora, só que pela matemática, para duas grandezas serem inversamente proporcionais, o produto entre elas tem que ser constante. Ele quer dizer o seguinte, se essas duas grandezas são inversamente proporcionais, isso aqui é constante.
Ora, e o que é que tem do lado direito da equação? Tem massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Isso é tipo assim, ó. Um corpo tem uma massa, vamos supor, de 1 quilograma, e ele estava com a velocidade de 10, depois o mesmo corpo está com a velocidade 0, por exemplo. Então você tinha 10 menos 0, dava 10. Não é? Se a massa for, a velocidade for 10, não é? Aqui, se a massa for uma velocidade for 10, aqui ficaria 10. Se a massa é 1, continua 1, que é o mesmo corpo, e a velocidade inicial é 0, isso aqui ficaria 0. Então, a variação aqui, essa diferença, dá quanto? Dá 10. É ou não é? Sim. Sim. Muito bem. O que a matemática diz é, depois eu passo para a física, primeiro eu vou para a matemática. O que a matemática diz é, se essas duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante. Então, se isso aqui é 10, o que é que ele quer dizer? Qualquer valor que a força resultante tiver, o ΔT tem que ter um valor tal que quando eu multiplicar pela força resultante, dê quanto? 10. 10. Vou dar um exemplo numérico. Vamos supor que esse ΔT seja 2. Quanto é que tem que ser a força resultante? Sim, newtons. Sim. Isso. Se o ΔT for 5, quanto é que tem que ser essa força resultante? 2 newtons. Isso. E se o ΔT for 1, essa força resultante tem que ser quanto? 10, né? Ou seja, se eu for diminuindo o ΔT, a força tem que ir aumentando. Eu peguei esses valores só para ilustrar, né? Então, isso é que quer dizer que são inversamente proporcionais. Então, o que é que o Newton pensou o seguinte? Então, significa que o tempo direto de interação ele é inversamente proporcional ao valor dessa interação, ao valor dessa força. E que esse lado da equação, esse outro lado aqui, massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial, pode ser a variação de uma outra grandeza. Pode ser a variação de uma outra grandeza. Então ele disse, vou chamar isso aqui de uma coisa e vou chamar esse termo de uma outra, de outra coisa. Ele deu um nome para isso aqui e deu um nome para isso aqui. Que nome é esse? Ao produto massa vezes velocidade, ele chamou de momento linear, ou quantidade de movimento. Tá? Ao produto massa vezes a velocidade, ele chamou de quantidade de movimento, ou momento linear. Como a massa está em quilograma, no sistema internacional, né? E a velocidade estiver em metro por segundo, que também é no sistema internacional, então a unidade dessa grandeza passa a ser quilograma vezes metro por segundo. Tá? Olha bem. A grandeza momento linear é uma nova grandeza que vocês estão conhecendo. Momento linear. E o que é momento linear? Ou quantidade de movimento. É o produto da massa pela velocidade. Então, significa que aqui eu tenho um momento linear, aqui eu tenho outro momento linear. Só que aqui é final e aqui é inicial. Tá? Então ficou assim, ó. Momento linear final menos um momento linear inicial.
Beleza. E o que é esse produto aqui, para dar essa diferença? O que é isso aqui? Isso aqui foi batizado de impulso. Então, o impulso, que é, como esse lado da equação é momento linear, a unidade é quilograma metro por segundo, então a unidade dessa grandeza impulso também vai ser quilograma vezes metro por segundo. Como a força resultante é em Newton e o tempo é em segundo, então essa grandeza também pode ter como unidade Newton vezes segundo. Tá? Cuidado. O momento linear é quilograma metro por segundo. O impulso pode ser quilograma metro por segundo. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Nunca o momento linear, você vai dizer que é Newton vezes segundo. Por quê? Porque essa relaçãozinha que vocês estão vendo aqui é o que é chamado, que é conhecido como teorema do impulso. Se a gente chamar esse produto de I, chamar o impulso de I, e chamar o momento linear de P, então o impulso vai ser, o I vai ser o P final menos P inicial. Ora, P final menos P inicial é nada mais, nada menos do que uma variação. Então, o impulso é a variação do momento linear. Ele quer dizer assim: se você quiser saber o impulso, é só determinar a variação da quantidade de movimento do corpo. Que é isso aqui. Aí você me pergunta, bom, professor, mas assim, na real, o que é esse impulso? Na real, o que é esse impulso mesmo? Aí eu vou dizer para vocês, é um impulso que vocês chamam de impulso. Por exemplo, quando você vai dar um salto, você dá um impulso. E o que é esse impulso? Você interage com o chão para poder dar um salto. Então você recebe um impulso do chão. Por isso que a gente diz, eu vou dar um salto, eu tenho que dar um impulso. Então, o impulso que estamos falando é esse. Um exemplo é esse. Só que o impulso de saltar, para saltar, é um impulso que o ΔT, ele não é muito pequeno, ele não é tão curto. E a grande aplicação para o impulso é quando a gente tem situações em que esse ΔT é muito, mas muito pequeno. Esse ΔT chega a valer décimo, centésimo, milésimo de segundo. Então são interações muito curtas. Curtíssimas. As interações duram muito pouco. Vocês conhecem algumas interações desse jeito? Conhece? Quem é que dá um exemplo? Não consigo pensar em um agora. Peraí, deixa eu pensar aqui. Pensa um pouquinho. Interações curtas. Que duram pouco tempo. Dar um passo? Dar um passo mas só que dar um passo é parecido com pular, com saltar.
Você empurra o chão para trás, você recebe o impulso do chão. Mas uma das situações muito fáceis é no esporte. O esporte, e muito fácil de você perceber, e se o esporte for com bola, aí é que é fácil de perceber o impulso. Todo esporte com bola, os outros também têm, mas com bola é onde você consegue ver melhor a aplicação dessa relação, do impulso. Um esporte com bola. Diz aí. Tênis. Tênis. Pronto. Onde é que está aplicado o impulso? Na interação da raquete com a bola. Curtíssima. Milésimo de segundo, centésimo de segundo. Muito curto. Outra. Agora, gente, ajuda aí. Futebol. Futebol, onde é que tem impulso? Tem várias situações, mas envolvendo a bola. Tem quando você chuta a bola ou quando ela bate na trave. Isso. Quando você chuta a bola, então, tem um impulso na interação do seu pé com a bola. Quando a bola bate na trave, ela recebe outro impulso da trave. Apesar de ser a bola recebendo impulso do seu pé e a bola recebendo impulso da trave, esses impulsos são diferentes. Por quê? Porque o tempo de interação da bola com o seu pé é mais demorado do que quando ela colide com a trave. Sabia? Professor, Oi. quão curto tem que ser o tempo bom? Tipo, qual é o limite para ser considerado impulso? Não tem limite não. Tem não? Teve interação, tem um impulso. Ok, então. Agora, na física tem um detalhe. Onde que essa definição se aplica melhor? Entendeu? Na verdade, você escolhe a situação e diz, nessa situação, por exemplo, um carro freando. Os pneus estão recebendo impulso do chão o tempo todo. Ou acelerando, mas vamos dizer. Uma pessoa correndo está recebendo impulso. Agora, é melhor aplicar essa lei para uma pessoa correndo, recebendo impulso, ou um carro freando que ele sai com o pneu, onde a interação do pneu até ele parar demora muito mais do que a pessoa correndo, dando impulsos no solo. Então é questão de você usar a mesma definição, o mesmo conceito, só que tem horas que realmente com o carro freando pode usar. A gente vai fazer exemplos com carros freando. Mas aí a gente vai ver que eu posso também usar a lei de Newton no seu formato convencional. Tá? Agora, quando se trata de impulso com interações muito curtas, colisões, por exemplo, é quase que compulsório você usar a lei do impulso, o teorema do impulso. Tá? Pronto, tem aqui alguns exemplos, alguém botando aqui, ó. Basquete. Tem basquete, por exemplo, o arremesso. A pessoa arremessa, é um impulso. A bola bate na tabela, antes de ir para a cesta, ela recebe outro impulso. O impulso do lançamento,
do arremesso é diferente do impulso da colisão dela com a tabela. Entendeu? Coisas desse tipo. Beisebol. Beisebol. O beisebol talvez seja uma das... Na mecânica, né? Na nossa mecânica newtoniana, o impulso no beisebol talvez seja um dos mais fortes. Porque tanto o taco quanto a bola são bem rígidos. E a gente sabe que quanto mais rígido for o corpo, menos interação ele acontece. É aquele exemplo do macio e do rígido. Se algo é macio, o impulso vai ser menor. Claro, você é aplicando a mesma força, estou falando, né? Porque o tempo de interação vai ser maior. Então você tem, por exemplo, tu já viu, eu não sei se vocês já... Bom, mas dá para perceber, tacos de golfe, taco de beisebol, você nunca vai ver eles macios. Nunca vai ver. Taco de beisebol, eu acho que eu já vejo o filme, quando eu vejo o filme americano, sabe? Taco de beisebol, todo mundo tem um em casa, já notado nos americanos. Aí quando eles usam um barulho dentro de casa, eles usam como arma. Eu digo, rapaz, é porque aquilo é uma arma mesmo, tá? Porque aquilo o cabo acertando um taco daquilo no elemento, não sei se o cabo sobrevive, não. Porque ele é Ainda mais se for de metal, né, professor? Isso aí, filho. Né? Mas o taco do beisebol, eu acho que é madeira. Agora, eu não sei que tipo, quer dizer, madeira não, porque hoje em dia a tecnologia já evoluiu tanto que eu nem sei que pode ser feito até de carbono. Eu não sei, eu confesso que eu não sei. Isso aí é um chute. Mas o que eu estou dizendo é que o danado é duro. E ele tem que ser um pouco pesado. Mas por que ele tem que ser um pouco... A bola, ela também é bem rígida. Ela tem uma camadazinha de couro, mas ela é de uma madeira. Aquela bola. Justamente para ela ganhar impulso. Para ela desganhar impulso, é uma maneira de dizer. Mas é para ela receber um impulso bem significativo. Tá? São coisas. Tá? Então, são exemplos onde você tem a questão de aplicação do impulso. Isso que eu estou dizendo são situações onde, essencialmente, você precisa da aplicação desse impulso. Em colisões de automóveis se usa muito jogo de bilhar, se usa muito as aplicações de impulso, tá? O que eu quero dizer é que, no fim das contas, isso é a lei de Newton. Como que fica a lei de Newton em termos de impulso? Como é que fica a segunda lei de Newton em termos de impulso? Segunda lei de Newton. Fica assim, ó. F vezes delta T é igual a isso aqui. Então, a segunda lei de Newton pode ser assim, ó. Força resultante. Força resultante. Ó, isso aqui é a lei de Newton. De onde eu tirei isso? Isso aqui é a segunda lei de Newton. Sabia? Você diz, massa vezes aceleração é igual a força resultante. Segunda lei de Newton. Mas isso aqui também é. Porque se você olhar que isso aqui é a variação do momento linear e que se isso aqui passar para cá, fica dividindo. Então fica a variação do momento linear dividido por delta T. Então, isso aqui é outra maneira de você ver a segunda lei de Newton, em termos de
variação do momento linear. Ora, mas acontece que variação do momento linear é o quê? Variação do momento linear é impulso. Então, a segunda lei de Newton também pode ser escrita assim. Impulso dividido por delta T. Tudo isso são maneiras de você representar a segunda lei de Newton. Logo, o impulso também é uma grandeza vetorial. Tudo bem? Na aula de sexta-feira, Na aula de sexta-feira... Sexta-feira não é feriado, professor? Sexta-feira é feriado? Por quê? Por causa Só do porque é carnaval. aniversário é feriado? Não, quer dizer, o carnaval, não? Você quer porque era meu aniversário. Eu confundi. Não, eu não sei. É feriado? Não, acho que não é não. Feriado de carnaval é só a terça. Não, Dia Internacional da Física é em maio. Dia Mundial da Física, acho que é 19 de maio. A gente vai ter que se informar melhor e depois ver. Porque, tipo, eu ouvi algumas pessoas falando que sexta era e outras falando que não era, então eu vou ver no calendário. Pronto. Eu vou Informar com estar... os representantes também. Isso, eu vou estar... Como estou dando aula de casa, eu vou dar aula para vocês. Só não dou aula se não tiver. Se tiver, tá. Se no calendário não tem nada, a Beatriz já disse. Então a gente tem aula, viu? Vocês tragam um bolo que é meu aniversário, tá certo? Certo? Beleza? Então, por hoje é só, né? Vamos deixar para Valeu, professor. fazer umas aplicações na sexta-feira, tá bom? Tchau, Valeu, turminha. Um abraço e até sexta.